Senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, antes de mais eu gostava de lhe colocar uma questão prévia. Eu bem sei que não teve ocasião de responder a todas as questões que foram formuladas no debate anterior, mas há uma que também, de alguma forma, tem a ver com o cumprimento de regras europeias e que é importante, de uma vez por todas, ficar aqui esclarecida. Eu tive a ocasião, aliás, de lhe fazer esta pergunta há 50 dias, precisamente, no dia 23 de dezembro, e que diz respeito à realização ou não de uma auditoria externa independente ao caso Banif. Nós apresentámos essa questão, repito, no dia 23 de dezembro, num debate onde o Sr. Primeiro-Ministro esteve presente e participou. Nós apresentámos essa proposta que foi rejeitada pelo plenário da Assembleia da República e tornámos a apresentar essa proposta na Comissão de Inquérito que iniciou funções. E a pergunta é muito simples, Sr. Primeiro-Ministro. O que é que tem medo o Partido Socialista e o Governo para que não se realize uma auditoria externa independente ao caso Banif? O que é que há a esconder para impedir que tudo aquilo que envolveu esse processo e envolve possa ser escalpelizado? O Sr. Primeiro-Ministro há pouco fez de conta que não ouviu esta pergunta e por isso eu queria começar por reafirmar e, no fundo, instar o Governo a poder, por iniciativa própria, suprir aquilo que a Assembleia da República, através dos partidos que suportam o Governo, não quis, de facto, realizar. Depois, Sr. Primeiro-Ministro, sobre os temas da governação económica, nós anotámos as observações que o Sr. Primeiro-Ministro aqui acabou de fazer, mas há um problema que a intervenção do Governo português tem neste momento, que é um problema de credibilidade. É que é muito difícil ao Governo português fazer ouvir a sua voz na Europa, quando, na Europa, toda a gente desconfia das previsões do Governo português, toda a gente fala das incertezas das decisões do Governo português e toda a gente mostra não acreditar nas decisões do Governo português. Porque, objetivamente, embora a palavra confiança diga muito ao Sr. Primeiro-Ministro, passados 2 meses da ação governativa, o Sr. Primeiro-Ministro é o campeão da desconfiança. E esse é o principal problema que nós teremos para fazer ouvir a nossa voz no âmbito europeu. Eu bem sei, Sr. Primeiro-Ministro, que noutros tempos a oposição, na altura protagonizada pelo Partido Socialista, erguia muito a sua voz dizendo que Portugal era muito submisso no plano europeu. Pois agora, com este novo governo, isso com certeza terminou. E, portanto, tudo aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro diz e os seus membros do Governo na Europa é acolhido, como aliás se tem visto neste processo orçamental. Já vamos na 3ª ou na 4ª alteração daquilo que eram as principais orientações da proposta orçamental. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, no último debate que tivemos preparatório do último Conselho Europeu, eu tive a ocasião também de questionar o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro a propósito da conclusão do processo da União Bancária e, em particular, sobre um assunto importante que é a criação do Sistema Comum de Garantia de Depósitos. Ora, anotei que nas conclusões desse Conselho essa questão desapareceu e pergunto diretamente ao Sr. Primeiro-Ministro qual tem sido a voz na Europa do Governo português relativamente a esta matéria, sendo certa a importância que a União Bancária tem também para a recuperação das nossas finanças e da nossa economia. Depois, uma questão que o Sr. Primeiro-Ministro não abordou na sua intervenção, mas creio que não desconhece. No dia 26 de janeiro, um grupo alargado de países que integram políticas de coesão fez uma declaração conjunta a propósito da implementação, da simplificação e da eficácia no aproveitamento de fundos europeus. Uma ideia-chave dessa declaração foi reafirmar que a política de coesão deve continuar a ser uma prioridade da União Europeia após 2020, portanto, após o quadro comunitário de apoio que está neste momento em vigor. E creio que essa questão é uma questão relevante para Portugal e para os portugueses. Mas pergunto, porquê é que Portugal não participou nesta declaração? Sr. Primeiro-Ministro, o Governo anda distraído. Quando, em 2013, o Governo português, com o Governo polaco, lideraram precisamente o chamado Grupo dos Amigos da Coesão e conseguiram excelentes resultados nas perspectivas financeiras da União Europeia, diziam que nós não tínhamos voz na Europa. Então, e agora onde é que está a voz de Portugal? Esqueceram-se de nós? Foi o Governo que se distraiu? O Sr. Primeiro-Ministro falou e ninguém o ouviu? O que é que aconteceu, Sr. Primeiro-Ministro? Creio que era importante termos também uma nota sobre isso.
Sobre a crise migratória, Sr. Primeiro-Ministro, nós acompanhamos algumas das observações que aqui fez, mas também queria dizer-lhe o seguinte: o Sr. Primeiro-Ministro não assumiu, mas creio que é importante que o façamos no Conselho Europeu, que este dossiê tem tido demasiadas dificuldades na sua implementação. E, objetivamente, num programa que envolvia 160 mil refugiados, só houve menos de 500 recolocações. Em Portugal, por exemplo, houve cerca de 30, tanto quanto é público. E a questão que se coloca é saber, Sr. Primeiro-Ministro, que intervenção podemos ter no Conselho Europeu, eventualmente para evitar excesso de burocracia. Não sei se é essa a justificação ou a própria inoperância das autoridades locais nos sistemas de registro, mas porque é que tem havido esta incapacidade, é importante que possamos perceber isso e é urgente que possamos perceber. Eu bem sei que no que diz respeito a Portugal, o Sr. Primeiro-Ministro teve a ocasião de ir a Berlim e reunir com a chanceler Merkel e tivemos também a ocasião de verificar que deu uma entrevista a um jornal alemão em que afirmou que Portugal quer acolher imigrantes integráveis, era, creio, a expressão que utilizava. E quando se pediu ao Primeiro-Ministro português que pudesse concretizar o que era isso de imigrantes integráveis, o Sr. Primeiro-Ministro disse que eram imigrantes que podiam trabalhar. Mas foi curiosa a resposta mais à frente, dizendo que temos muitas zonas rurais despovoadas, onde é preciso, vou concluir, Sr. Presidente, onde é preciso pessoas com experiência agrícola, como, por exemplo, pastores ou ajudantes de colheita. Sr. Primeiro-Ministro, depois daquela tirada da limpeza das matas, eis o novo plano de ação do Governo, creio eu, para esta matéria. Mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que estas ideias nos parecem demasiado preconceituosas e discriminatórias e não favorecem, de facto, a integração dos refugiados. A Europa precisa de garantir que assegura aos seus cidadãos e assegura também aos refugiados condições de vida que sejam dignas e condições, como disse há pouco, de livre circulação, mas também de garantia de oportunidades a todos os níveis e creio que ficava bem ao governo português não menorizar a capacidade destas pessoas que procuram na Europa um projeto de vida e um projeto de vida feliz. Obrigado. Sr. Deputado.